Bom dia, bom dia, bom dia, galera do primeiro ano. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo aí uma semana muito boa, uma semana maravilhosa. Teve alguém que reclamou aí do som da última aula, né, que estava muito baixinho. Ó, eu mexi, tô com o microfone aqui. Eu espero que hoje o som esteja bom, tá? Se não tiver, eu vou tentar na próxima aula melhorar ainda mais. Deixa lá, eu acho bacana deixar um feedback, né, da qualidade, para a gente poder estar melhorando, para a gente poder estar se aprimorando aí, uma vez que as nossas aulas provavelmente não voltem mais esse ano, né? Então, o bom é que a gente tem a possibilidade aí de estar sempre melhorando e se aprimorando. Ô galera, então assim, ó, página 368, né? Na última aula eu pedi a redação sobre o aquecimento global, até por conta de nós estarmos vendo lá aquecimento global, que era da 42, da aula 42, hoje a aula 43, clima e vegetação, os grandes domínios climáticos, frios e temperados. Aí eu já vou emendar essa com a 44 e 45, que fala de clima e vegetação também, só que o domínio climático tropical. Então, assim, né, como o professor que vos fala costuma falar muito pouco, né, eu tenho esse problema que eu quase não falo, então já vou emendar essas duas, né, aulas aí em uma só, e aí depois a gente faz um resumão na segunda aula, né? Hoje são duas aulas, e deixa aí, além desse resumo, a aula para vocês, praticamente toda, para vocês responderem os exercícios. Alguém também me questionou, eu não vou lembrar o nome, alguém me questionou se eu vou dar alguma atividade como P2. A minha P2, gente, vão ser as atividades da apostila, que quando eu pedir, eu quero todas feitas, né? E vou dar alguns trabalhinhos, tipo exemplo dessa redação, outra redação que nós faremos. Isso tanto em geografia como sociologia, tá legal? Vou afastar um pouquinho aqui para não atrapalhar aí a visualização da imagem, tá? Esse mapa é um mapa de climas, né? E aí depois no videozinho que eu vou colocar para vocês de resumo, aí a gente pode até colocar um mapa no qual tem aí tanto o clima como a vegetação, tá legal? Porque assim, clima e vegetação, né? É difícil a gente encontrar um mapa completinho, redondinho, bonitinho, mas eu vou fazer o possível aí para tentar afortuná-los aí com um mapa desses, tá legal? Então, página 368, aula 43, nós vemos lá, né? Clima e vegetação, os grandes domínios climáticos, frios e temperados. Então tá lá, os domínios naturais é a relação do ser humano com o ambiente. Não vou me ater a só essa questão da apostila, mesmo porque vocês já viram aí, né? Eu já falei para vocês nas aulas anteriores, né? Olha lá, o item 1. Como resultado da ação dos fatores climáticos estáticos e dinâmicos, ou seja, parados e em movimento, identificamos a existência de um grande número de climas na superfície terrestre. Veja o mapa abaixo, a distribuição desses climas no mundo. Esse mapa abaixo é o mesmo que eu coloquei aí para vocês na tela. Item 2. Com base na análise das características termopluviométricas desses climas, é possível identificar a existência de três grandes domínios climáticos: frio, temperado e tropical. Esses três é o que a gente mais vai ver, mais vai trabalhar. E tá lá, ó, com base nas características termopluviométricas. O que é termopluviométricas? Temperatura e chuva. Termopluviométricas com base na temperatura e nas chuvas, na quantidade de chuvas desses climas, é possível identificar a existência desses três importantes climas, que são o frio, temperado e o tropical,
que é a aula 43, 44 e 45. Então, paremos aqui. Aí vai estar lá a caracterização do clima frio, do clima polar, na 45 do temperado, vai dar as características todinhas dos climas, coisa que os senhores e as senhoritas, infelizmente, terão que, que decorar, né, gente? Porque clima a gente se decora, exceto o nosso, né, que é o tropical, a gente decora. Então vou abrir um pouquinho aqui da apostila e vou falar um pouquinho com vocês, conversar, porque às vezes a conversa, né, é um resumo, esse monólogo, chama como quiserem, né? Às vezes é mais fácil de assimilar do que por aqui. Então, assim, a gente está falando de biomas e biodiversidade. Sempre quando eu falo de clima e formação vegetal, eu tenho que falar do bioma e da biodiversidade, tá legal? Então, assim, as formações vegetais, deixa eu vir um pouquinho mais para frente aqui, para ficar mais perto de vocês, né? Então, assim, as formações vegetais, elas são associações específicas de vegetais que se desenvolvem de acordo com o tipo de clima. Então, a vegetação ela vai se desenvolver de acordo com o tipo de clima. Isso é básico, tá bom? Então, assim, relevo e solo, que nós já vimos nas aulas anteriores, todo relevo e solo de um local em que se situa, né, óbvio, ele vai sofrer influência do clima, que é a maior relevância, e vai haver uma relação entre a formação vegetal e a região climática característica. Se eu estou no Nordeste, no sertão nordestino, cujo sol é de 40 graus, que tipo de vegetação que eu vou ter? Eu vou ter que ter esse raciocínio, eu vou ter que ter essa reflexão. Que tipo de clima que eu vou ter? Né? Então, é isso que eu quero que vocês procurem associar. Por quê, professor? Porque, de acordo com aquilo que nós chamamos de estratificação ou tamanho, né, ou porte predominante na paisagem, as formações vegetais, elas podem ser de dois tipos, né, principais: arbóreas ou florestais. E os outros tipos menos importantes. Os mais importantes arbóreas ou florestais. E nós temos também as arbustivas, as herbáceas ou campestres ou até mesmo as complexas. Então, num único lugar, pode reunir várias espécies de portes. Ó, prendi a respiração aqui para mostrar o porte variado, né? Ou seja, o montante vai variar de lugar para lugar. O que mais compete saber nas formações vegetais? As formações vegetais, especialmente as florestas, elas desempenham funções importantes na proteção do solo, como nós vimos na aula retrasada. Por quê? Porque vai minimizar os efeitos do escoamento superficial, vai propiciar um maior equilíbrio ecológico, principalmente no que diz respeito ao abrigo das faunas silvestres. E aí vai propiciar também a preservação de espécies, né? Porque vai fazer a manutenção dos ecossistemas e dos recursos que nós chamamos hídricos. Então, a formação vegetal ela é responsável por tudo isso, tá? Vou falar um pouquinho de bioma. Por bioma, vocês têm que entender que é o conjunto de vida, seja ela vegetal ou animal, definida pelo agrupamento de tipos, né, de vegetação contíguas e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças. O que quer dizer isso? Resulta em uma diversidade biológica própria. O urso polar
ele pode viver num clima tropical, né? Então é só refletir, tá legal? A gente estava falando de variabilidade, eu vou colocar para vocês, dentro desse mapa mesmo que está aí, que existe se nós pegarmos vários mapas, vai existir uma confratação, né? Um confrontamento dos mapas sobre o que nós chamamos de biodiversidades, tanto de os climas, né, que se identifica e são reforçados, e a relação explícita entre o clima, que é a temperatura, e a umidade, e a formação vegetal do lugar. Então, desse modo, eu posso afirmar categoricamente para vocês o quê? A maior diversidade de plantas e animais encontra-se na região o quê? Equatorial do planeta. Por quê, professor? Porque são maiores temperaturas e o índice pluviométrico, um índice de chuva, propício para essas espécies. Enquanto a gente se afastar, né, em direção aos polos, a gente vai notar que a menor diversidade de espécies, né, vai existir ali. Por quê? Porque é uma área de menor temperatura e também de índice pluviométrico, tá? Então por isso que a gente tem que sacar, tem que se ligar nos biomas do mundo. Quanto aos climas, vamos entrar aqui na reta dos climas, né? A região climática localizada próximo ao Equador, ó, linha do Equador, as que estão próximo ao Equador, vocês têm que entender o quê? Que a temperatura é elevada. É dedução, tá legal? E aí, quando eu sei que a temperatura nesses lugares são elevada, que existe uma grande umidade no período de um ano, isso tudo favorece ao quê? Ao desenvolvimento de uma vegetação densa, com árvores mais de 60 metros de altura, né? Por quê? Porque as matas equatoriais, elas abrigam a maior biodiversidade do mundo. Isso já é redundante para vocês. As matas equatoriais vão abrigar a maior biodiversidade do mundo. Então, assim, entre as florestas mais importantes estão o quê? A Amazônia, aqui na América do Sul, a do Congo, na África, e a da Indonésia e Malásia, lá na Ásia. Tá legal? Vou falar do clima tropical, que é da aula 44 e 45, eu já mato agora também. Lá vai se apresentar o que, professor? As savanas e as florestas tropicais. Então, assim, nas regiões de clima tropical, predominam as altas temperaturas e a alternância aí entre as estações mais secas do ano, que é no período de inverno, e úmidas, que é no verão. Existe uma alternância nessas regiões. Então, a cobertura vegetal, que caracteriza-se aí, são duas formações, né, que nós chamamos de savanas e as florestas tropicais. Também aparecem aí em áreas alagadas, né, como pântanos, e junto aqui as cidades litorâneas, né, que a gente chama de mangues, tá legal? O que são as savanas? As savanas, elas são formações arbustivas que apresentam aí raízes bem profundas, né? As suas folhas são extremamente grossas e os troncos retorcidos. No Brasil, as savanas elas correspondem aí ao que nós chamamos de cerrado, lá no cerrado. E as florestas tropicais, elas são encontradas próximas, sempre, não esqueçam isso, as florestas tropicais, elas serão encontradas aonde, professor? Elas vão ser encontradas próximo ao litoral. Por que, professor, próximo ao litoral? Porque possuem algumas características das florestas equatoriais, que são, primeira, densas, ombrófilas. O que é ombrófilas? Existe presença de umidade o ano inteiro. E heterogêneas, né? Quando eu digo heterogêneas, elas são espécies latifoliadas, estratificadas, com grande biodiversidade. Um exemplo de floresta tropical no Brasil, a gente pode colocar aí a nossa, né? A minha, de vocês, a do nosso litoral, que é a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica,
ela recobre trechos da região sul, sudeste e nordeste. Esse tipo de vegetação também é encontrado bastante na África do Sul e no sudeste asiático, tá? Aqui na 43, na aula 43, a gente fala de climas frios. E o primeiro clima frio que eu vou citar para vocês é o clima temperado. Que tipo de floresta que tem no clima temperado, professor? Florestas temperadas, estepes ou pradarias. Ok, bacaninha. Que tipo de vegetação que tem no clima temperado, professor? Florestas temperadas, estepes ou pradarias. Tá legal? O clima temperado, ele abrange a parte do hemisfério norte. Falou que está no hemisfério norte, é frio. Tá? Então, América do Norte, Europa, centro da Ásia, tá? Vai apresentar esse clima. Já no hemisfério sul, a sua ocorrência ela é restrita. Como assim restrita? Ela só acontece no extremo sul da América do Sul. Tá? E aí vai caracterizar-se por 4 estações bem demarcadas, né? Percebida aí nos diversos aspectos da vegetação ao longo de todo o ano. Então, as árvores, né, das florestas temperadas, elas perdem todas as folhas no outono, né? Outono e inverno. Tem até a musiquinha lá do Roberto Carlos, né? Quando as folhas caírem, alguma coisa assim, depois eu vou cantar, vou aí, detalhe, vou cantar, vou decorar essa musiquinha para cantar para vocês, depois me cobrem. Não irei cobrar cover artístico, olha aí, que bacana, né? Isso que é vocês, porque é para vocês, eu não vou cobrar o cover artístico. Mas tem uma música do Roberto Carlos que fala do outono, dessa estação das folhas. As folhas caem, o inverno já chegou. E por onde anda o meu amor? Que foi, que foi-se embora sem ao menos me deixar. Como as folhas caem e nascem outras no lugar. Tá? Roberto Carlos. Declamei, mas eu vou cantar e não vou cobrar cover artístico, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora do clima mediterrâneo. Que tipo de vegetação que eu tenho no clima mediterrâneo? A vegetação mediterrânea. Esse é mais fácil ainda, né? Olha lá, Mediterrâneo na página 369. Que tipo de vegetação que eu tenho? O Mediterrâneo. É complicado? Não. O clima mediterrâneo o que é, professor? Onde ele vai atuar? Ele vai estar restrito, né, a pequenos trechos. Quando eu digo pequenos trechos, normalmente próximo a desertos, né, como na Califórnia, nos Estados Unidos, aqui pertinho no Chile, né, no sul da África, né, e também no sul da Europa. Como que é esse clima mediterrâneo? Ele é caracterizado por verões quentes e secos. Tá? Falou em deserto, lembra quentes e secos. E invernos brandos, não tão frio, e úmidos, tá legal? Que vegetação? A vegetação predominante, eu falei para vocês, né? A vegetação mediterrânea, que nada mais é do que uma árvore arbustiva. Eu vou dar o exemplo das oliveiras. Oliveiras, para quem não sabe, né, é que dá os senhores e as senhoras oliveiras, não. É que dá azeitoninha lá para nós, o óleo, aquela coisa toda. E aqui na aula 43, a gente tem que destacar o quê? O clima frio. Se os grandes domínios climáticos tá falando frios e temperados, por que você está dando tanta volta para entrar no clima frio? É que o clima frio ele é mais simples, né? Não convém só entrarmos aqui não. Eu vou dissertar para vocês de uma maneira mais objetiva. O clima frio ele vai se manifestar em alto. Já falei 1504 vezes com essa. Eu estou contando as vezes que eu falei para vocês. 1504 vezes com essa que eu estou falando. O clima frio, ele vai se manifestar aonde? Em altas altitudes. E ele vai abranger as áreas canadenses, né, que nós já vimos, o norte da Europa, a Rússia, né? E nesse clima frio,
As maiores precipitações, ou seja, as maiores quantidades de chuvas, ocorrem em que período? Verão. Então, as temperaturas médias no inverno, elas são inferiores a 0 graus, inclusive em outros períodos do ano, né? Nesse clima também a gente pode colocar que ele vai se desenvolver com a floresta boreal, cuja vegetação é de grande, deixa eu prender a respiração, é de grande porte. Ela é espaçada, relativamente homogênea. Eu posso dar o exemplo aí de uma árvore conhecida como, uma que nós temos aqui, é bastante famosa, pinheiro. Pinheiro, tá? E os exemplos dessas florestas são a taiga siberiana, a canadense e a escandinava, tá legal? E o clima polar, professor? O clima polar que também está aqui. O tipo de vegetação do clima polar é a tundra. Olha que bonitinho. Tundra. Repitam comigo. Tundra. Sem fazer bico. Tundra. Olha, que bacana. Então, aqui está o polar, clima típico das regiões polares, que apresenta médias térmicas muito baixas, né? Ou seja, no clima polar, ele ocorre no norte e sul da Terra, tá? Norte e sul da Terra, né? São registradas as mais baixas temperaturas do planeta. Isso é o que compete nos saber. E a maior parte do solo é coberto por gelo permanente o ano inteiro, sem vegetação durante uma boa parte, né, do ano. Durante o verão, o degelo ele deixa o solo exposto e aí nesse solo exposto, é que aparece a cobertura vegetal de pequeno porte chamado tundra. Tá legal? E nós temos um clima frio também, chamado de clima de montanha, que aí nós temos a vegetação de altitude. Em altas latitudes, né, gente, o solo, nas altas latitudes, o solo ele permanece coberto de neve, tá? Essa cobertura de neve que eu me refiro é boa parte do ano, até mesmo em locais aí situados em baixas altitudes, tá legal? Então assim, em regiões de baixas latitudes, existe o quê? Clima tropical e subtropical. E as áreas montanhosas, elas vão apresentar diferentes formações vegetais. No alto da montanha, apresenta um tipo de vegetação, né, que é o sopé. E na região em torno, já nos locais com mais de 4.000 metros de altitude, aquela coisa toda, a neve ela vai recobrir esse solo praticamente durante o ano inteiro. Tá legal? Esse é o clima de montanha. Depois nós temos o clima deserto, onde a vegetação eu chamo de xerófila, né? O clima desértico ele vai se caracterizar, assim como no Nordeste, pela aridez. O que é aridez? Escassez de água, né? Então, baixa pluviosidade, ou seja, pouca chuva, e vai haver pouquíssima vegetação. Nessas áreas desertas, formam-se aí o que nós chamamos de vários tipos vegetais, de plantas rasteiras. Essas plantas rasteiras eu chamo de estepes, né? E aí também vai apresentar arbustos espinhosos, né? Esses arbustos espinhosos quase sem folha, tá legal? Ó, eu espero que tenham entendido essa parte, né, da 43, da 44 e 45. Eu vou fazer um resumo. Eu quero todos os exercícios, tanto da aula 43 como da 44 e 45, que eu já falei de todos os climas, né? Falei por atacado, né? Não gosto de falar assim por varejo. Eu já falei logo por atacado, que é para vocês fazerem os exercícios também por atacado. Então vocês terão praticamente uma aula inteira, né, de 40 minutos, para poderem responder os exercícios aí. E aí, o que eu puder auxiliar,
Hoje é dia 17, com 7, 24, 18, 25. E aí o que eu puder auxiliá-los, eu estarei online aí à disposição dos senhores, das senhoritas, dos bonitos e das bonitas. Na descrição do vídeo, não esqueçam de colocar o nome de vocês, o número de vocês, e uma coisa importante que eu estou sentindo falta também, a receitinha, põe lá no comentário do vídeo. Tá legal? Que Deus abençoe todos, tenham aí uma excelente semana, beijo no coração, tamo junto, força aí na peruca.